Olá, rebelde, o mal necessário. Eu sou Jorge Fritcher, trabalho com astrologia, faço mapas astrológicos na busca do eu sou, dos relacionamentos de crianças, trabalho com constelação familiar e programação neurolinguística, reconstituindo memórias. O que significa reconstituição de memórias? Determinado fato ocorre na nossa vida e nós damos um significado para ele. A questão não é o fato, o fato que ocorreu. A questão é como eu me sinto quando o fato ocorre. Então, como eu me sinto quando determinado aspecto ocorre, vai dar um significado contundente, muito forte para mim. Mas se eu tivesse numa situação diferente, emocionalmente, aquele mesmo fato teria uma repercussão diferente. Então, é isso que eu trabalho com psicoterapia, visitando a lembrança e refazendo aquele estado emocional, ensinando para aquele momento um outro estado necessário para interpretar aquele fato de uma forma diferente. Então não importa o que te acontece, o que importa é o significado que tu dá para aquilo que te acontece. E o significado que tu dá para aquilo que te acontece está na exata proporção de como tu te sente quando aquele fato ocorre. Então ressignificar significa mudar não o fato, mas mudar o significado que tu deu para aquele fato. Tu consegue isso mudando o estado emocional daquele momento, revisitando aquele momento. Isso é o trabalho com psicoterapia de programação neurolinguística e também constelação familiar. Constelação familiar tem muito de programação neurolinguística. O contestador, o rebelde, o mal necessário. O rebelde ele é necessário, extremamente necessário, para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir, porque ele contesta aquilo que nós temos como verdade. Cada um vê a verdade a partir da sua lente, a partir do seu próprio mapa astrológico. O teu mapa te dá a condição de ver as coisas. Então as coisas não são como são, elas são como tu consegue ver. E tu consegue ver a partir desse mapa astrológico. O mapa astrológico te dá a condição de perceber as coisas de uma forma ou de uma outra. Tu pega uma pessoa de um signo, muitas vezes pessoas têm, por isso que a astrologia tem questão de graus, né? Você tem a lua, por exemplo, a lua ela pode te dar uma situação, depende em que situação ela está, ela pode te dar um problema de instabilidade emocional. Por isso depende do grau que ela está. Se quando tu nasceu, a lua, no teu mapa astrológico, ela estava no 28º grau, então ela não tem tanta incidência na tua vida. Naquele signo, ela passa a ter mais incidência no signo seguinte. Então, por isso, não confundam a astrologia com horóscopo. Muitas vezes as pessoas confundem astrologia com horóscopo. A astrologia é uma ciência, ela lida com graus, com latitude, longitude, com cálculos matemáticos. Ela é uma coisa muito mais sofisticada e ela é específica para cada um, para cada pessoa uma situação. Uma pessoa que nasceu no mesmo dia, do mesmo signo, ela nasceu com 2 ou 3 horas diferentes, ela vai ser muito diferente da outra. Por quê? Porque ela é a posição do ascendente dela. O céu muda, a cada 2 horas ele muda, o ascendente muda, então mudou tudo. O rebelde, ele é um mal necessário. Aquilo que nós possamos chamar de mal, ele é necessário. Por quê? Ele nos leva à reflexão. Tem uma coisa na Cabala que diz assim, tudo que existe é porque Deus permitiu. Se Deus permite que alguma coisa aconteça, que o rebelde existe, ele é necessário existir, porque nos leva à reflexão. Eu preciso ter o rebelde. Ele é contestador, ele é extremamente necessário existir. Porque senão nós vamos caminhar sempre por uma linha, sempre caminhar por uma linha. Ele é o diferente, ele contesta. Eu me formei em 1992 em programação neurolinguística. Lá surgiu a programação neurolinguística.
E a neurolinguística, o Disney tem uma estratégia que chama-se estratégia Disney. O que é essa estratégia Disney? Tem uma série de pessoas numa empresa, por exemplo, tu tem pessoas que organizam, que colocam as coisas em prática, tem a ideia, tem a criação, tem vários aspectos, mas tem o contestador. O contestador é extremamente necessário, porque ele faz os questionamentos. Porque se não tiver o questionamento, tu vai dar com os burros na água. Tu vai ter uma ideia que ninguém vai estar questionando aquela ideia. Por isso que o contestador é extremamente necessário. E como isso está, o contestador, no mapa astrológico? É Urano. Urano rege o planeta, o signo de Aquário. Ele é de ideia, ele traz inovação, de ideias, e ele é contestador. Se tu tem Urano em oposição à Lua, tu está trazendo oposição, tu vai ser um rebelde de uma causa que vem dos teus antepassados. Alguém foi isolado, e o rebelde normalmente ele fica sozinho, ele fica isolado, porque ele pensa diferente de todo mundo, e ele é isolado do contexto, mas ele é necessário. O contexto precisa se dar conta que o rebelde é extremamente necessário. Ele rege o signo de Aquário. E a Lua, que é do signo de Câncer, ela pode estar em oposição no ângulo de 80 graus, de 80 graus, 90 graus, ou num ângulo de 90 graus, em situação totalmente oposta. Então ele está medindo forças. O que acontece com esse? Existiu alguém na linha materna que já foi um contestador, ele foi isolado, ele ficou sozinho. Ou se tiver o Sol em oposição, então alguém da linha paterna que foi isolado. Ele ficou sozinho e ficou abandonado. Porque o contestador, dentro da constelação familiar, é a ovelha negra da família. Por que isso? Porque o clã familiar determinou a ele: cara, tu precisa romper as barreiras, tu é o rompedor de barreiras, tu é o abridor de latas. Então ele precisa existir. Não tenha como o rebelde como algo ruim. Não, ele é extremamente necessário. Observe a rebeldia dele, o que ela tem para te ensinar. O que tu tens para aprender com esse comportamento. Por isso que tudo que existe, Deus permitiu. Porque isto faz tudo parte da grande obra, do grande entendimento. Tu precisa ter as circunstâncias, as adversidades na tua vida para aprender a evoluir, para aprender a crescer. Senão tu não cresce, só vai ser tudo igual. Precisa ter o contestador, que ele vai te levar a tu te questionar, teu questionamento. Por que essas coisas estão ocorrendo comigo? Isso precisa ocorrer. E aí, quando tu tem a Lilith ainda, a Lilith, que é a sombra, nos traz a rebeldia com a sombra, e isso pode ser perigoso. Essa pessoa pode muitas vezes cometer até suicídio, né? Ou tem a Quiron, que são as nossas feridas emocionais. Ele vai ser um ótimo, ajuda as pessoas, mas ele não consegue ajudar a si mesmo. Quiron é o curador, mas ele cura os outros, mas não consegue curar a si. Ele ajuda os outros, ele dá conselho para os outros, tem grandes ideias para os outros, mas ele não consegue ter essas ideias para ele mesmo. Então, esse rebelde é extremamente necessário. E ele está no mapa astrológico, isso. Nós precisamos entender isso, porque o clã familiar escolheu ele para ser o rebelde, para ele ser a ovelha negra da família, porque ele precisa romper todo o processo. O clã muitas vezes está muito certinho, ele precisa romper isso. Por isso é o mapa astrológico, por isso que tudo isso existe. E nós precisamos buscar o autoconhecimento, buscar a conhecer a mim mesmo. Então eu vou conhecer e entender melhor tudo que me cerca, tudo que está à minha volta. Por isso que tudo existe, porque a obra do Criador, para o crescimento, para a exaltação da obra do Criador, tudo precisa existir. Espero que de uma forma ou de outra tenha sido útil para vocês. Compartilhem o meu vídeo, porque ele possa conseguir mais espaço no YouTube e também no Facebook. Curta, comenta, sugira conteúdos que eu possa
trazer de alguma forma luz para cada um de vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. E não se esqueça de inscrever no meu canal aí do YouTube.